14º dia. Cedo demais para se aposentar. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Tendo resistido às tentações de Satanás no deserto e à dura rejeição de sua cidade natal, Jesus viajou para Cafarnaum, onde os cidadãos lhe deram uma recepção festiva. Eles estavam muito admirados com a sua maneira de ensinar. Lucas, capítulo 4, versículo 32. Mas as pessoas traziam para Jesus mais do que corpos doentes e almas sedentas. Traziam-lhe agendas, itinerários, conselhos não solicitados. O rebanho da humanidade queria estabelecer a rota de Jesus. Preste atenção em nós, diziam. Dirigiremos seus passos. As pessoas de Cafarnaum o detinham para que não se ausentasse delas. Ele, porém, lhes disse: Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Ele resistiu à contracorrente de pessoas, ancorando-se à rocha de seu propósito. Empregando sua singularidade, anunciar a outras cidades, a fim de fazer algo grande em nome de Deus, o evangelho do reino de Deus, em todos os lugares que pudesse. E você não está feliz por ele ter feito isso? Suponha que ele tivesse dado ouvidos à multidão e montado acampamento em Cafarnaum, dizendo: Pensei que o mundo inteiro fosse meu alvo e a cruz o meu destino, mas toda a cidade me pede para ficar em Cafarnaum. Poderiam todas estas pessoas estarem erradas? Sim, poderiam. A despeito da multidão, Jesus deu as costas para o pastorado de Cafarnaum e cumpriu a vontade de Deus. Fazer isso significava deixar algumas pessoas doentes sem cura e algumas pessoas confusas, sem instrução. Ele disse não às coisas boas para que pudesse dizer sim à coisa certa, seu chamado ímpar. 15º dia. Quando Jesus entra em seu barco. Colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Lucas, capítulo 5, versículo 6. Jesus precisa de um barco, Pedro consegue um. Jesus prega, Pedro está contente por ouvir. No entanto, Jesus sugere que saiam para pescar no meio da manhã e Pedro dá uma olhada para ele. A olhada de quem diz que está tarde demais. Ele passa os dedos pelos cabelos e suspira, reclamando que trabalharam a noite toda e não pescaram nada. Você consegue perceber a futilidade de Pedro? Mas Jesus ordena: Vá para onde as águas são mais fundas. Por que as águas mais fundas? Você supõe que Jesus soubesse de algo que Pedro não sabia? Encontrar peixes é algo simples para o Deus que os criou. Para Jesus, o mar da Galileia é um aquário barato em um canto de cozinha. Gosto de pensar que Pedro, enquanto estava segurando a rede, olha para Jesus por cima dos seus ombros. E gosto de pensar que Jesus, sabendo que Pedro está prestes a ser empurrado para o mar, começa a sorrir. O braço de Pedro é puxado para a água. Tudo o que ele pode fazer é esperar até que os outros homens possam ajudar. Em questão de minutos, os 4 pescadores e o carpinteiro estão com peixes prateados até a altura dos joelhos. Pedro tira os olhos da pesca e olha para o rosto de Cristo. Naquele momento, pela primeira vez, ele vê Jesus. Não o Jesus que encontra peixes, não o Jesus mestre. Pedro vê Jesus, o Senhor. Pedro mergulha o rosto no meio dos peixes. O mau cheiro dos peixes não o incomoda. É com seu próprio mau cheiro que ele está preocupado. Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Cristo não tinha a intenção de atender àquele pedido. Ele não abandona infelizes declarados. Muito pelo contrário, ele os recruta. Não temas. De agora em diante serás pescador de homens. 16º dia. Fazendo amizade com a máfia. Não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Mateus, capítulo 9, versículo 13. De acordo com seu currículo,
Mateus era um consultor fiscal do governo. De acordo com seus vizinhos, ele era um trapaceiro. Mantinha um guichê para cobrar impostos e uma mão estendida na esquina da rua. Era ali que ele estava no dia em que viu Jesus. "Segue-me", pediu o mestre, e foi o que Mateus fez. No versículo seguinte, encontramos Jesus sentado à mesa da sala de jantar de Mateus. Uma conversa na calçada não pôde satisfazer o coração de Mateus, por isso, ele levou Jesus para sua casa. Algo acontece à mesa do jantar que não acontece à mesa de um escritório. Tira-se a gravata, esquenta-se a grelha, abrem-se os refrigerantes e passa-se a noite sob a luz das estrelas. Embora o convite seja impressionante, aceitá-lo é ainda mais. Para Jesus, não importava que Mateus tivesse construído uma casa de vários andares com dinheiro proveniente de extorsões. O que importava era que Mateus queria conhecer Jesus. A proporção entre aqueles que deixaram Jesus passar e aqueles que o buscaram é de milhares para um. Mas a proporção entre aqueles que o buscaram e aqueles que o acharam era de 1 para 1. Todos os que o buscaram o acharam. 17º dia. Permanecendo em sua palavra. Ora, em Jerusalém há, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. João, capítulo 5, versículos 2 e 3. Jesus encontra um homem paralítico perto de um grande tanque ao norte do templo de Jerusalém. O tanque tem quase 110 metros de comprimento, 40 metros de largura e 23 metros de profundidade. Uma colunata com 5 entradas dá vista para o volume de água. O tanque é chamado de Betesda. Uma fonte submersa faz o tanque borbulhar de vez em quando. As pessoas acreditam que as bolhas são provocadas pelo mergulho das asas de anjos. Também acreditam que a primeira pessoa que tocar nas águas logo depois do anjo será curada. Imagine um campo de batalha coberto de corpos feridos e veja Betesda. Uma onda sem fim de gemidos. Um campo de necessidades sem rostos. A maioria das pessoas passa pelo tanque ignorando os feridos. Mas Jesus não. Ele está em Jerusalém para participar de uma festa. Está sozinho. Não está ali para ensinar os discípulos ou atrair uma multidão. As pessoas precisam dele. Por isso, ele está ali. Você consegue imaginar a cena? Jesus andando em meio ao sofrimento? As pessoas tinham andado quilômetros para encontrar Deus no templo. Poucos sabem que ele está com os doentes. Poucos sabem que o jovem e forte carpinteiro que examina a paisagem atormentada pela dor é Deus. Antes de curar o paralítico, Jesus lhe pergunta se quer se curar. Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. João, capítulo 5, versículos 6 e 7. O homem está se queixando? Quem sabe? Mas antes de pensarmos muito nisso, ouça o que acontece. Levanta-te, toma tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. João, capítulo 5, versículos 8 e 9. Eu gostaria que fizéssemos isso. Gostaria que aprendêssemos que quando Jesus diz uma coisa, ela acontece. Quando Jesus nos diz para ficarmos em pé, fiquemos em pé. 18º dia. Jesus, o homem-Deus. Que homem é este? Mateus, capítulo 8, versículo 27. A maioria das pessoas fica em silêncio enquanto cortejos fúnebres passam. Bocas fechadas, mãos entrelaçadas, um silêncio reverente. Jesus não. Não naquele dia em Naim. Conforme está escrito em Lucas capítulo 7, ele se aproximou da mãe do menino morto e sussurrou algo no ouvido dela que a fez se virar e olhar para o filho. Ela começou a fazer objeções, mas parou. Fazendo sinal para os que levavam o caixão, Jesus mandou que esperassem. Ele foi até o menino. Com os olhos na altura do corpo, ele falou, não sobre o corpo, como se estivesse fazendo uma oração, mas para ele, como uma ordem, e ordenou que se levantasse.
Com o tom de um professor dizendo aos alunos que se sentem, ou a autoridade de uma mãe dizendo aos filhos que saiam da chuva, Jesus ordenou ao menino morto que não continuasse morto. E o menino obedeceu. A pele fria esquentou. Os membros enrijecidos se mexeram. As bochechas brancas coraram. Os homens abriram o caixão e o menino se levantou e olhou para a mãe. Então, Jesus entregou-o à sua mãe. 1 hora depois, Jesus e os homens estavam jantando. Ele riu de uma piada, pediu pão, e a ironia de tudo isso mexeu com Pedro, que se perguntava num tom de voz tão baixo que ninguém, a não ser Deus, podia ouvir. Quem é você? Você simplesmente levantou os mortos. Não deveria estar envolto em luz ou rodeado de anjos, ou entronizado acima de 1000 Césares. Mas você está aqui, rindo de piadas que eu conto e comendo a comida que nós todos comemos. Quem é você? Quem é você? Ele era, ao mesmo tempo, homem e Deus. Não precisamos de um Salvador que seja homem-Deus? Um Jesus que fosse somente Deus poderia nos criar, mas não nos entender. Um Jesus somente homem poderia nos amar, mas nunca nos salvar. Mas um Jesus que fosse homem-Deus, perto o suficiente para tocar, forte o suficiente para que nele pudéssemos confiar. Um Salvador que morasse ao lado.